Dando continuidade, então, à nossa pauta de trabalhos, nós vamos ter agora a apresentação do engenheiro ambiental Emerilson Emerim, do Floripa Sustentável e da empresa Ambiens Consultoria. O engenheiro Emerilson, ele vai abordar o tema planejamento estratégico da Orla. Também possui um currículo bastante extenso, que nós vamos sintetizá-lo. Você é o diretor técnico da Ambiens Consultoria e Projetos Ambientais, graduado em Biologia, mestre em Gestão de Qualidade Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é diretor técnico da empresa Ambiens Consultoria e Projetos Ambientais Limitada, onde atua principalmente em prestação de serviços de consultoria técnica, na elaboração de estudos de avaliação de impacto ambiental e assistência técnica em processos de licenciamento ambiental. Como diretor de Recursos Naturais e Gestão Ambiental pelo governo de Santa Catarina, Emerilson teve a oportunidade de trabalhar com projetos relacionados a unidades de conservação, recuperação de áreas degradadas, gerenciamento costeiro e educação ambiental. Nós lembramos a todos os nossos internautas para interagirem conosco pelo canal do YouTube. Muito fácil o endereço, youtube.com/ACEoficial. Repetindo, youtube.com/ACEoficial. É muito interessante a interação entre os nossos inscritos e esta entidade. Passamos, então, a palavra ao colega Emerilson e, desde já, em nome da presidência e da diretoria da ACE, agradecemos a sua importante participação. Por gentileza, colega. Bom dia a todos, vocês me ouvem bem? Espero que vocês me ouvem bem aí, pessoal, tá tudo certo com o nosso vídeo? Sim, estamos ouvindo. Tudo bem, áudio e vídeo. Muito obrigado pelo convite na participação desse evento, obrigado à ACE, sempre muito organizada e focada no desenvolvimento sustentável, né? Então, estendendo esse convite a outros colegas da área de gestão ambiental. Realmente, a minha experiência vem do gerenciamento costeiro no estado de Santa Catarina, no qual nós desenvolvemos o projeto do governo do estado, e o projeto Orla, evidentemente, ele faz parte do projeto de gerenciamento costeiro. Eu sempre digo que o planejamento da Orla ele é extremamente complexo, são ali que desenvolvem a maioria das atividades humanas. A população brasileira, 2/3 da população brasileira vive até 200 quilômetros da linha de costa, então isso faz com que a pressão pelo uso dos recursos naturais, né, através de uso e ocupação do solo e outros serviços e atividades, acabem causando conflitos. Nós temos também uma situação bem característica, que é o conflito de competências, né? Como é uma área limítrofe com o mar, a gente tem competências que se dividem no âmbito do executivo municipal, federal e estadual. Evidente que o projeto Orla, através do decreto 5.300, ele veio para organizar, né, principalmente essas competências e definir um planejamento para o que a gente chama de Orla, né? A definição do próprio decreto 5.300, ela se dá através na área marinha da isóbata de até 2 metros, na linha de costa, e para terra, 50 metros nas áreas urbanizadas e 200 metros nas áreas não urbanizadas. Essa é a área de planejamento do projeto Orla. Algumas coisas eu já vou adiantar. O projeto Orla não significa nenhum questionamento de dominialidade,
eu tenho visto na minha área como consultor, muitas vezes, certos órgãos públicos questionarem, né, num licenciamento ambiental de determinada atividade, sobre a orla, a questão do projeto orla. O projeto orla ele só é um projeto de planejamento. Ele não define a área como área da União, ele não entra na questão de dominalidade, que já está muito bem definida entre as áreas de marinha e as áreas que são propriedades particulares. Então, essa é a primeira ressalva que eu gostaria de fazer com relação ao planejamento na linha de costa. Voltando à questão de uma série de atividades conflituosas, a gente parte, né, sempre do princípio histórico que a colonização ela se dá pela costa. Então, nós temos um processo de ocupação muito antigo, tá? Nós temos um processo de ocupação que causa uma pressão muito grande sobre os recursos naturais, e esses recursos naturais também se transformam, né, em recursos econômicos, principalmente a pesca e ao turismo, né, relacionado a essa questão da orla. É natural que os municípios já tivessem bem adiantados, a gente tem uma parada muito grande. Eu sempre digo que a questão do gerenciamento costeiro do projeto Orla no Brasil e nos estados e nos municípios, ele funciona que nem a usina de Angra, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, é extremamente preocupante. Por exemplo, Florianópolis, as últimas situações que a gente verificou do gerenciamento costeiro, elas datam de 2014. De lá para cá, a gente tem pouca participação ou pouca evolução no projeto Orla. Tá? E sempre dizendo, né? O decreto 5.300, eu vou me permitir tentar compartilhar aqui com os senhores, porque ele regulamenta a lei de gerenciamento costeiro, e é um decreto extremamente bem feito e bem elaborado. Tá? Se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o decreto 5.300, ele, não sei se vocês conseguem observá-lo, ele é de 2004, mas ele ainda é muito atual, e ele aborda questões hoje que preocupam muito, principalmente o município de Florianópolis. A principal dela é a erosão costeira. Então, a erosão costeira já era, lá em 2004, objeto de preocupação e foi colocado no decreto, né, claramente, essa necessidade de planejamento contra a erosão costeira, aumento do nível do mar, e toda essa situação que vão trazer problemas para as cidades, principalmente, né, para as áreas urbanizadas. E aí o que a gente sempre coloca, e eu cito como um marco no planejamento da zona costeira, dentro desse decreto, é que aqui a tipificação de zonas, né, ou seja, as praias, né, a zona costeira ela é dividida em 5 critérios, são 5 zonas divididas em critérios de enquadramento. Então, a zona 1, por exemplo, são aquelas praias, né, aquela orla intocada, onde o objetivo é a preservação integral dos ecossistemas costeiros. Geralmente são unidades de conservação já tombadas, né, como, por exemplo, a Lagoinha do Leste, Praia de Naufragados, Parque das Dunas da Joaquina, aqui em Florianópolis, né? Estou dando esses exemplos. E daí a gente tem zonas que vão gradativamente sofrendo, né, e apresentando um certo grau de ocupação, de antropização, de transformação humana, e eles vão passando para a zona 1, 2, 3, 4 e 5. Só para vocês terem ideia, a zona 5 é a parte que apresenta, a praia que apresenta aquela grande alteração. Por exemplo, Balneário Camboriú ficaria classificado como zona 5, tá? Então, são áreas que todos os ecossistemas costeiros já foram integralmente afetados, modificados, descaracterizados, e se trata de uma praia eminentemente urbana, tá? Então, essa classificação em zonas ela é muito importante para o planejamento. O que a gente tem visto muitas vezes na nossa área de consultoria ambiental é
os órgãos quererem dar um aspecto de proteção integral para uma região que é zona 5, totalmente alterada, zona 4, quase totalmente, zona 3, parcialmente alterada, e elas querem dar um grau de proteção de zona 1. Então, é isso que falta, né? Muitas vezes, o órgão que segue o preceito legal, ele não se atenta para as questões de planejamento, né? Então, esse decreto está um pouco esquecido na questão do planejamento da orla, tá? E muitas vezes a gente vê esse tipo de conflito, né? Determinada área não pode ser ocupada porque é uma área protegida, mas protegida por quê? Qual é o tipo de alteração que tem essa área? Qual a vocação que tem essa área? Por exemplo, no projeto Orla e dentro do gerenciamento costeiro, se você tem uma área portuária, por exemplo, é comum que as áreas do lado também fiquem reservadas à expansão portuária, para que você não coloque um porto aqui e depois não possa expandir, tem que colocar esse porto lá em outra região da zona costeira. Então, todo esse planejamento, ele se dá mediante o decreto 5.300. Eu vou pedir depois que alguém do evento me monitore no tempo, porque é um assunto muito bacana e se deixar eu vou falando, tá bom, gente? E a gente também tem um quadro orientador para o tipo de praia, que é outra questão que a gente discute muito e tem sucessivamente causado um certo erro de interpretação, principalmente pelos órgãos de planejamento, gestão, licenciamento ambiental, pelo próprio Ministério Público também, né, que é um cuidador, digamos, da zona costeira, né, mas que carece a participação integrada no planejamento, né? A gente tem, por exemplo, a tipologia de praia, você não pode criar uma situação de planejamento, de proteção por uma praia abrigada e por uma praia aberta, o mesmo grau de planejamento e proteção. Por exemplo, uma praia abrigada, dentro das nossas baías, ela certamente vai ter muito pouca influência de processos erosivos. Os processos erosivos estão muito mais ligados a praias abertas, e é essas que a gente deve prestar atenção, como é o caso do Campeche. A Praia do Campeche, hoje a gente vê uma situação séria, né, de erosão natural, mas que colocou em risco áreas já ocupadas, e hoje é uma discussão muito grande, ou seja, recupera, reconstitui essas áreas, retira a população que está em área de risco. Então, se houvesse um planejamento anterior, certamente não estaríamos hoje nessa questão de emergencial, como é o caso que aconteceu ali no Morro das Pedras. Eu estou falando especificamente de Florianópolis para dar exemplos bem característicos de gestão de orla. Florianópolis está muito, muito carente, né, de gestão de orla. Eu digo que a gente não tem gestão de orla. As nossas atividades pararam em 2014, eu não vi nenhuma evolução até agora, até tenho questionado isso no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no CONDEMA de Florianópolis, do qual eu participo pelo Movimento Floripa Sustentável, e a gente tem tentado retomar o planejamento. Nós não temos hoje planejamento na orla, a gente tem questões pontuais, e isso era para estar muito definido, né, nesse planejamento dentro do projeto Orla. Tá? Todas essas modificações, inclusive modificações que foram polêmicas com relação à pavimentação da Lagoa da Orla, da Lagoa da Conceição, todas aquelas modificações, tudo isso era para estar estabelecido dentro do projeto Orla, para cada uma das praias, né? Lagoa da Conceição, Joaquina, Praia do Campeche, principalmente na Praia do Campeche, essa questão da erosão, né, que hoje a gente enfrenta, Praia do Morro das Pedras e Campeche. Então, a praia abrigada, ela tem muito menos, né, suscetibilidade à questão erosiva, por exemplo. Sabe, está aqui, ó, né, colocando para vocês, ó, praias abrigadas em processo de urbanização, abrigada com urbanização consolidada, se ela é uma praia exposta com urbanização consolidada. Então, esse tipo de caracterização já deveria existir para a Ilha de Santa Catarina. Toda a caracterização mediante a classificação da orla marítima, tá? E também esse quadro orientador do zoneamento que deveria ser aplicado.
Fora isso, ainda a gente tem a questão do ordenamento náutico, que trabalharia, né, até essa isóbata de 10 metros na área marinha, e aí a gente começa a falar de serviços inerentes a essa questão de orla. A gente hoje tem um processo de planejamento e aprovação, o Parque Marina Beira-Mar, né, que vai abranger uma grande área de orla, e aí a gente tem que estar muito ligado para saber se esse empreendimento atende os critérios do projeto Orla, tanto para a parte terrestre como para a parte marítima. A partir de que ele seja implantado, nós estamos participando do processo de licenciamento ambiental e estudo de impacto de vizinhança, através da Ambiens, e isso a gente tem colocado nos estudos, como é que ele se enquadra, né, perante ao projeto Orla, tá? Tanto na parte terrestre quanto na parte aquática. Então, esses são alguns fatores que eu queria abordar, principalmente relacionado a prever, né, através de um planejamento, antes que essas situações já, né, previstas aconteçam na nossa faixa de orla. Hoje eu vejo uma questão extremamente desorganizada, né, a falta de um planejamento especificamente para essas zonas, não só em Florianópolis. Florianópolis ainda tem, né, o Instituto de Planejamento que se atenta para essa questão, embora o projeto Orla esteja, de certa forma, lento na sua condução, mas tem municípios que nem isso tem, né? Então, essa hoje é a grande preocupação para nós gestores, principalmente profissionais que trabalham na zona costeira, né? Eu citei o exemplo das marinas, mas nós temos o exemplo da maricultura, extremamente importante para estar integrada no projeto Orla, porque ela está dentro da Orla, ela está dentro dessa isóbata de 10 metros, então aí nós já temos duas situações bem complexas, né? Questão da marina, questão da maricultura, questão da pesca, né? A gente tem uma pesca artesanal bem forte na nossa região, então também deveria estar abrangida nesse contexto. O transporte aquaviário, a mesma coisa que foi colocado aí pelo palestrante que me precedeu, né, de forma muito brilhante, aí, dizendo passo a passo desse processo, é algo que a gente anseia, porque um dos grandes problemas da orla é mobilidade urbana, sim, ainda mais se tratando do segundo ponto que eu ia falar nessa palestra, para o planejamento, que é o turismo. Então, nós temos aí essa orla, no verão, sendo a captação aí de uma série de eventos, né, e trazendo muitas pessoas para esse ambiente. Praticamente, nós temos municípios da zona costeira que a população triplica, quadruplica no verão, por exemplo, né, mais próximos às festas, e a gente tem um congestionamento absurdo, problemas de mobilidade urbana, problemas de saneamento, problemas de falta de água, tudo isso relacionado ao quê? A planejamento, né? Nós temos uma capital que tem uma sazonalidade muito grande, né? E até o nosso estado tem essa questão, ou seja, no verão nós temos toda uma ocupação, um adensamento, né, da zona costeira pelo turismo, pela sazonalidade, pelo verão, e depois isso acaba no inverno, né, você já tem essas áreas muito mais vazias. Então, tudo isso tem que estar dentro de um projeto, dentro de um planejamento, tá? E a gente precisa trazer isso para os municípios. Até o Alex está nos colocando aqui, né, que a Orla de Florianópolis está em análise na SDE. Que bom, isso é importante, mas a gente precisa de mais velocidade, porque a gente vê as questões acontecendo na orla e a gente acaba sentindo essa grande falta de planejamento, né? Sem falar na questão do comprometimento dos recursos naturais, poluição, principalmente pelo fato da gente ainda ser muito carente em saneamento. Nós tivemos ontem de uma entrevista para o jornal sobre essa questão do aumento repentino
das praias impróprias para banhos, né? Queda da balneabilidade, e a queda da balneabilidade está intimamente relacionada à questão da falta de saneamento e uma má gestão da nossa orla, tá? Então, eu não sei como é que eu estou de tempo, se a gente já pode abrir para o debate com os colegas, né? Gostaria que o pessoal aí da mesa me desse uma orientação, porque eu gosto muito do debate, né? Acho importante a gente dividir. Como é que está o meu tempo aí, professor? Está na hora da gente poder debater. Eu vou ver as perguntas aqui e também gostaria de dizer que nós estamos aqui com a presença da Secretaria de Infraestrutura, que o secretário já falou, já foi embora, ele tem compromisso com o governador, inclusive atrasou os compromissos com o governador. Está aqui o engenheiro Yuki, que cuida da parte do mar, dos aquaviários. Nós temos aqui, acabou de chegar o engenheiro Sérgio Lamarca, que tem o projeto dos barcos elétricos, que é uma aspiração muito boa de nós ter a tração elétrica, não só lá na Cooperbarca, na Costa da Lagoa, mas na Bahia Norte, Bahia Sul. Também temos a SK Infraestrutura, engenheiro Wilson Krause, que faz a infraestrutura. Nós também temos aqui, deixa eu ver, nós temos aqui uma gente muito grande. Nós vamos emitir uma espécie de carta náutica e a gente vai divulgar para os palestrantes. Quem quiser colaborar até sexta-feira, até quinta-feira, eu vou aprontar essa carta, que são as perguntas ou então as demandas da sociedade, tá? Então, deixa eu ver. Tá, então a gente... Tá, o Benoni agradeceu a gente, então Tá bom, tem aqui, o Benoni fala sobre... Ele é diretor da CE, né? Evento, temas abordados importantes para o futuro da Grande Florianópolis. A gente está procurando sempre abordar os transportes marítimos, não uma visão tecnocrática monofoco, e sim a abrangência o máximo possível. Inclusive, a parte ambiental é muito tratada. Além da tua presença aqui, nós temos o LAGES, o laboratório da universidade, tá? Que vai estar daqui a pouco falando aqui também. Professor, oi. Se o senhor me permite uma ressalva, né? O mais importante, o marco que a gente cria na questão da gestão da orla é o próprio Parque Marina Beira-Mar, porque ele vai ser um modal de mobilidade, né? Então, assim, a marina é só um acessório, mas além da questão do lazer, né, do oferecimento de espaços públicos, é esse modal de mobilidade indispensável à participação, né, da parte hidroviária, né? Então, a marina ela vai ser um ponto, né, de deslocamento e chegada dessas embarcações, onde ali o transeunte pode optar pelo ônibus, pelo transporte de aplicativo, a partir de que ele chegue, né, pelo transporte hidroviário. Então, esse modal ele vai causar uma transformação benéfica muito grande para aquela região ali do centro da cidade, né? E a gente espera que todos estejam engajados aí na aprovação dessa marina, que é um grande marco e uma quebra de paradigma na nossa cidade, né, onde os empresários diziam que Florianópolis é a cidade do já teve, do não pode, a cidade de que não sai nenhuma marina por questões ambientais, e eu discordo disso. Acho que o projeto bem planejado, com o apoio de todos, ele tem assim muito êxito. Por falar em projeto bem planejado, eu vou concordar contigo e colocar mais um pouco. A intermodalidade a ser provocada na Marina da Beira-Mar, ela vai ter um efeito social surpreendente, porque vai ser um ponto de encontro na cidade. Então, ali vai ser um dos problemas que vai acontecer, o excesso de interação social, que é importante de uma cidade, vai criar um ponto de encontro importante, vai ser como segurar esses eventos que vão acontecer ali, tá? Então, eu estou vendo aqui, o pessoal gostou muito da tua palestra e não está tendo, assim, como é que se diz, pergunta para ti. Então, foi muito clara a tua observação, fiquei muito contente. Quero te agradecer muito pela tua disponibilidade e nosso contato ontem à noite, que o secretário estava para ir ou não ir, e troca horário, não troca. De repente, ele adiou a viagem com o governador para vir aqui
na verdade, ele falou aqui claramente na palavra transparência. Ele está tocando o projeto projeto do transporte marítimo com uma absoluta transparência e não dando nenhum passo sem que a técnica necessária em qualquer área, a gente pode dizer que a área ambiental tem a sua técnica também, não abandonou nenhuma técnica. Então, nós estamos aqui também na CE fazendo um evento que trata da náutica, mas tratando fora e dentro d'água. Não pode ser esse negócio da náutica só tratar do motor, o porto aqui. Inclusive, eu coloquei essa parte aqui que eu tinha me esquecido, e agora tu ressaltasse muito bem, a Marina da Beira-Mar Norte vai ser um ponto de encontro da cidade que não existia. E nós vamos ter que resgatar o paradigma, tá? Da cidade voltar a ser ilha. E essa Marina da Beira-Mar e o transporte marítimo vão ser dois eventos assim de natureza assim, como é que se diz, sucesso imprevisível, eu acho, tá? Sim. O Francisco está perguntando uma coisa para ti. Como você vê a integração do projeto Orla com o transporte marítimo, de modo a tornar esse uso de fato público e não somente privado? O grande problema aqui da cidade, a gente tem que dizer que as coisas têm que ser de acesso público, não de privado. Então, a pergunta é dele, não é minha, tá? Pode responder. Um abraço para o geógrafo Chico, grande profissional aí da área, né, da proteção dos ecossistemas através de unidades de conservação. Então, na realidade, o plano de ordenamento náutico, ele foi feito já, né, por uma organização não governamental, que era o Floripa Amanhã, foi entregue à prefeitura. Então, essa é a grande junção dele, do projeto Orla, com a possibilidade do transporte aquaviário, tá? Evidentemente, transporte público, sabe? E abrindo mais possibilidades para a gente se locomover, tirando um pouco mais o carro das ruas. E quando eu falo público, eu acho que o Chico quer falar também da viabilidade econômica desse projeto. Você não pode ter um transporte aquaviário num valor que não seja compatível, né, com todas as camadas sociais. Ele não pode ser um passeio náutico, né? Ele tem que ser um transporte efetivo com um preço razoável, sabe, Francisco? Isso é o que a gente coloca. Evidentemente que ele será uma concessão, né, como acontece até com empresas de ônibus de transporte público, né? Mas eu acho que ele é fundamental e ele traz, sim, essa questão pública para a linha de costa. Aproveitando que o Francisco coloca também, um dos pontos que a gente enfrentou nessa questão do transporte náutico foi a viabilidade ambiental, né, principalmente das áreas de transbordo. Então, isso também já é um ponto pacífico, já existem áreas estudadas para isso. Outro problema, sabe, professor, que se refere ao planejamento, isso também para essa questão do Francisco, é o seguinte: hoje a gente tem muita dificuldade de criação de espaços para as marinas. Por quê? A marina precisa de retroárea. Quase sempre essa retroárea é uma área frontal ao mar. E por questões de exploração imobiliária, de valor do imóvel, essas áreas têm um valor altíssimo. Em outros países, por exemplo, o ordenamento territorial, o planejamento da orla em outros países, como acontece em Portugal, como acontece na Espanha, pela lei de costas, as áreas de marina elas já são pré-definidas, justamente para que não ocorra uma especulação imobiliária e a gente fique sem área de marina, porque essas áreas são caríssimas. E o que está acontecendo com essas áreas hoje? Você vende um terreno desse, né, e daqui a pouco você tem ali um empreendimento imobiliário que dá muito mais retorno financeiro do que a marina. Então, o dono de um imóvel, ele vai vender o terreno para uso e ocupação através de empreendimentos imobiliários do que deixar para uma área de marina. Então, essa é a importância, por exemplo, do projeto Orla, definir que áreas seriam exclusivamente áreas para implantação de marinas. Né? Isso também é outro problema bem sério que a gente enfrenta aqui, porque as pessoas hoje fazem questionamentos com relação à marina, do ponto de vista ambiental, e esquecem que daqui a pouco a gente está correndo o risco de não ter marina. Né? E mais uma questão do ordenamento náutico, viu, gente? Que é o que está acontecendo ali, por exemplo, em Santo Antônio de Lisboa. Eu sempre digo que a Poita, aquele lugar que o cara vai lá e amarra o barco dele, para mim aquilo ali é um loteamento clandestino,
E a Marina é um loteamento, né, a gente faz essa comparação, é um loteamento legal aprovado, sabe? Então, o que a gente vê? Uma Marina expansão Santa grande Cruz dessas tem dois poitas, tipos e de aí poita. conflitos. Desculpa? Santo Antônio de Lisboa tem dois tipos de poita. Uma é da Marina, outra é, como é que invasão do mar. Não é Exatamente. legalizada. Exatamente, não é legalizada, polui o mar, causa uma poluição, além de uma poluição química, né, e orgânica, poluição visual também, e a gente vê essa situação se repetindo, aumentando, justamente pela não oferta de marinas, o proprietário tem que deixar o seu barco na poita. E isso tem um conflito muito grande, principalmente com a maricultura. Tem uma outra pergunta aqui, a última, né? João Renato de Castro. Diante da dificuldade de implantação de terminais marítimos, qual o modelo pode viabilizar a efetiva operação de um transporte marítimo público, ele frisou, integrado com o coletivo? É a última pergunta, porque, inclusive, o João Renato, obrigado pela pergunta, eu gostaria que fizesse, como é que se diz, fizesse uma contribuição nesse sentido na carta náutica, ou seja, na carta desse evento aqui, colocar essas dificuldades aqui, tá bom? Então, aí vamos, Emerilson, vamos Tá com bom, isso aí. Um abraço. Na questão ali da Marina da Beira-Mar, como não foi feita a retroárea, como a Marina, na verdade, é um porto, precisa da retroárea, retroporto. Vai ter que se expandir para os lados. Eu quero ver como é que vão sair dessa, porque aquela Marina só tem futuro se puder expandir para os lados. Então, tá, fica da tua resposta. Então, responda aí, o João Renato, por favor. Obrigado. Um abraço para o João. João é entusiasta da questão do transporte público aqui na capital, né? Sempre com boas ideias. E o que acontece? Evidentemente, o transporte marítimo ele tem que estar integrado com o transporte terrestre. Ele também tem que ter retroáreas, viu, professor? Porque a pessoa tem que chegar de bicicleta, tem que chegar de carro, tem que ter um estacionamento, que é um problema que aconteceu, por exemplo, com os nossos terminais urbanos, o Ticem, o Tilag, o Tissan, a pessoa não tem onde estacionar o seu carro. Ele vem lá de dentro da costa, lá do Sambaqui, né, que ele é obrigado a pegar o seu carrinho, poderia andar 2 quilômetros e pegar o transporte coletivo para o centro, não tem onde estacionar o seu carro. Então, essa possibilidade de integrar os modais é que tem que haver o planejamento de áreas de estacionamento, de bicicletários, todas próximas a esses terminais marítimos. Então, isso foi muito bem colocado por João, que essas áreas têm que ser planejadas de forma integrada. O terminal marítimo ele não pode ser só encaixado com um trapiche, um lugar para parar o barco. Não, ele tem que estar integrado com esses outros modais e vai depender, sim, de retroárea, viu, João? Então, esse planejamento, ele é importantíssimo, ele carece dessa integração com o planejamento do transporte coletivo como um todo. Também, né, a ser abrangido dentro de um planejamento como o Projeto Orla. Tá. Obrigado, então, Emerilson. Eu gostaria de lamentar a falta de tempo, porque eu era para explicar no começo que essas palestras online, elas só podem ser limitadas em 20 minutos, porque senão a audiência, a não ser que é muito interessado, que vai ouvir 1 hora ou 2 horas, ou a pessoa quer saber alguma coisa, quer ouvir só o essencial. Então, por isso que nós somos obrigados a fazer essas palestras relâmpago. Mas o importante é chamar a atenção nessas palestras. E eu acho que tu conseguiste isso. Muito obrigado, então, Emerilson. Nós temos uma agenda grande para tocar e a gente pode continuar conversando depois. Eu vou colocar na carta de Florianópolis, desse evento, a necessidade, assim como o porto tem o retroporto, a Marina tem que ter o retroporto equivalente. A Marina não deixa a ser um porto que não é comercial. A mercadoria é ser humano, mas precisa, então, dar o espaço para a pessoa ter o lugar para guardar o carro, o lugar para o mecânico, vem consertar um barco, vai parar onde? Tá? Então, tem que evitar os erros dos terminais rodoviários que proíbem a chegada do carro. Então, como é que a gente vai fazer uma intermodalidade do veículo privado com o transporte público? Então, está aí uma coisa que eu vou colocar também na Carta da Mobilidade, que foi ontem. A gente aprende, né, professor, muito com o que a gente vê lá fora, né?
Então, muitas vezes a gente vê lá fora esses grandes terminais onde a pessoa vem do seu bairro, deixa o carro e pega o metrô, pega o transporte aquaviário, mas ele tem que ter um estacionamento, ele tem que ter uma área segura, sabe? Eu fazia muito quando ia da minha cidade, que era perto de Toronto, parava no ponto final da extremidade de uma linha do metrô, tinha um estacionamento de graça. Então eu parava lá para não ir para o centro, para não congestionar o centro de Toronto. Exatamente, bicicleta, muita gente às vezes percorre um trecho curto de até 4 quilômetros de bicicleta e depois ela pega o transporte público. Então, assim, a gente roga aos planejadores, né, que tenham que procurem a ACE, os engenheiros, os profissionais que entendem, né, de planejamento, porque só uma crítica construtiva até a nossa, né, eu sou biólogo, mestre em engenharia. Muitas vezes a questão do projeto Orla ela é vista por um pessoal muito mais que planeja o meio natural do que o pessoal que planeja a parte urbana, arquitetos, engenheiros. Então, essa é uma carência do projeto Orla que eu acho que tem que melhorar, entendeu? O urbanismo tem que saber trabalhar no molhado também. Exatamente. Senão a nossa ilha vai continuar de costa para o mar. Aí não é por culpa da população, é o urbanismo que não prevê condições de sair alguma coisa com o mar. Muito obrigado, o Laudione aqui sintetizou os dois eventos, de ontem e de hoje. Nós precisamos da a importância das marinas no desenvolvimento do município, na questão tanto de desenvolvimento em si, como ser amigável à solução com a mobilidade em geral. Então, muito obrigado, Emerilson, obrigado, Laudione, e agora obrigado, eu vou devolver. Professor, obrigado a todos da ACE, e conto com vocês, né, nesse trabalho integrado para a efetividade do Parque Marina Beira-Mar, né, que é um marco para a cidade e vai ser a razão de muitas de nossas lutas. Então, contam com os engenheiros, profissionais, para a gente virar esse jogo nessa cidade. Tá bom, eu conto contigo também. O evento do ano que vem eu quero fazer aqui uma feira náutica, produtos náuticos, produtos atendo à biologia e outras coisas mais. Muito obrigado, Conta então. com a gente, professor. Conta com a gente. Até mais, então. Tá legal.